Sabe quando um médico passa uma orientação? A gente assume que aquilo é baseado na melhor ciência que existe, não é? Mas quão forte é essa base, de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na evidência que sustenta as recomendações que guiam a saúde de milhões de pessoas. Essa é a grande pergunta que vamos tentar responder aqui. Vamos investigar essa relação entre o que é recomendado e o que a pesquisa científica realmente prova. E a resposta, olha, pode ser bem mais complexa do que se imagina. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender qual é a principal ferramenta que os médicos usam para tomar essas decisões baseadas em evidências. Elas são as chamadas Diretrizes de Prática Clínica, ou DPCs. Pensa nelas como um manual de referência, sabe? Criado pelas maiores sociedades médicas para tentar garantir que todo paciente receba um cuidado de alta qualidade e mais ou menos padronizado. E o ponto central é esse aqui. Todo esse sistema é construído em cima de confiança. A confiança de que essas diretrizes se apoiam nas pesquisas científicas mais robustas, mais confiáveis que existem. Só que nem toda recomendação é igual, e nem toda evidência também. Por isso, as diretrizes têm um sistema para classificar as duas coisas. Vamos ver como é que isso funciona. Basicamente, existem duas classificações principais. A primeira é a força da recomendação, que diz o quão enfaticamente um médico deve seguir aquela orientação. E a segunda é um nível de evidência, que avalia a qualidade da ciência por trás da recomendação. Isso vai desde algo mais fraco, como uma opinião de especialista, até o mais forte, que são os grandes ensaios clínicos. O ideal, claro, seria que uma recomendação forte tivesse sempre um nível de evidência forte. E isso nos leva à grande questão. Será que na prática é assim mesmo? Uma recomendação forte é sempre baseada em evidência forte? A teoria bate com a realidade? Pois é, um estudo recente decidiu investigar exatamente isso. E é aqui que a história fica muito interessante, porque os pesquisadores descobriram uma desconexão que, de certa forma, desafia o que a gente imagina sobre o conselho médico. E não foi uma análise pequena, não. Eles pegaram quase 8.000 recomendações das diretrizes mais importantes publicadas nos últimos anos. Ou seja, é um panorama bem completo da medicina moderna. A primeira descoberta foi essa pontuação aí, 0,67. Ela vem de uma estatística chamada CAPA, que basicamente mede o grau de concordância entre a força da recomendação e a força da evidência por trás dela. Esse número indica o que eles chamam de concordância moderada. Então, olhando de forma geral, parece que o sistema funciona de um jeito razoável. Existe uma correspondência aceitável, digamos. Mas essa é só uma parte da história. É aqui que a coisa muda completamente. Os pesquisadores se perguntaram, tá, mas e se a gente focar só naquelas orientações que são dadas com a maior certeza de todas? As recomendações classificadas como fortes. O número que eles encontraram foi esse: 73%. É exatamente isso. Quase 3/4 de todas as recomendações médicas consideradas fortes não eram, na verdade, baseadas em evidências de alta qualidade. Elas se baseavam em pesquisas de qualidade moderada, fraca ou, às vezes, só na opinião de especialistas mesmo. E esse gráfico aqui ilustra o ponto perfeitamente. Se a gente olhar a primeira barra à esquerda, que são as recomendações fortes, só aquela pequena parte roxa lá em cima, só 27% é sustentada por evidência forte. Todo o resto, a imensa maioria, não é. Um número como esse levanta uma pergunta bem óbvia. Por que isso acontece? É algum tipo de falha no sistema? Bom, a resposta é mais sutil e revela um pouco dos desafios bem complexos da prática médica no dia a dia. Acontece que os próprios sistemas usados para criar essas diretrizes, como um bem famoso chamado Framework Grade, já prevêem essa possibilidade. Eles reconhecem que existem situações totalmente legítimas para essa desconexão acontecer, porque afinal, medicina nem sempre é preto no branco. E existem vários bons motivos para isso. Em situações de vida ou morte, por exemplo, não dá para esperar um estudo clínico perfeito. Em áreas como cirurgia ou pediatria, existem barreiras éticas que impedem certos tipos de pesquisa. Para doenças raras, às vezes simplesmente não há pacientes suficientes para um estudo grande. Então, nessas horas, os médicos precisam agir com a melhor informação que eles têm em mãos, mesmo que não seja a ideal. Então, o problema não é necessariamente essa desconexão. O problema maior talvez seja a falta de transparência sobre ela. E é justamente aí que os autores do estudo apontam um caminho para melhorar as coisas. As sugestões são bem diretas. Primeiro, se uma recomendação forte se baseia em evidência fraca, os autores da diretriz deveriam explicar o porquê de forma bem transparente.
Segundo, usar uma linguagem que mostre essa incerteza. Algo como, na ausência de evidências confiáveis, recomendamos. E, por fim, a ideia de tratar as diretrizes como documentos vivos, que são atualizados o tempo todo conforme a ciência avança. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A confiança na medicina não vem só de dados perfeitos, mas também da honestidade sobre as suas limitações. Talvez a verdadeira confiança esteja exatamente nesse equilíbrio entre o rigor da evidência, a sabedoria da experiência e a transparência para explicar quando uma coisa precisa compensar outra.